nós acreditamos que a violência, que o machismo está sempre no outro. Eu tenho recebido perguntas e comentários aqui no YouTube me perguntando, mas como? Só os muçulmanos agridem as mulheres, os muçulmanos são machistas. E eu me pergunto, assim, em que planeta uma pessoa que acha que no Brasil não tem violência contra a mulher tem vivido nos últimos anos? A ONU fez uma pesquisa recentemente, uma lista de países onde é mais perigoso ser mulher, onde a mulher sofre mais estupros e violência doméstica. O Brasil e toda a América Latina estão no topo da lista. O Brasil aparece à frente de países como Iraque, Síria e outros países de maioria muçulmana. Ou seja, dizendo claramente numa pesquisa completamente imparcial feita pela ONU. A ONU, para quem não sabe, tem escritórios no mundo inteiro para fazer pesquisas sobre isso, sobre condições humanas de vida, qualidade de vida, condições de violência contra a mulher. Então, a ONU se especializou, há uma parte da ONU Refugiados, ONU Mulheres, que elas fazem apenas isso. Não é que a gente manda dados para eles, como algumas pessoas falaram, quem mandou esses dados? A ONU tem centenas de pesquisadores de campo para fazer isso de uma forma absolutamente científica. E o Brasil aparece como um dos países mais perigosos para a mulher em termos de estupro, violência doméstica, assaltos, e muito à frente de países muçulmanos. E eu vi isso como jornalista. Eu estive 5 vezes no Oriente Médio. Na Palestina eu vi homens com profundo respeito por suas mulheres muçulmanas. Eu vi mulheres que não usam o véu, o hijab, porque é uma escolha delas, e o marido fala, não, se ela não quer usar, ela não usa. Eu vi mulheres muçulmanas de calça jeans, blusa e sem véu. Eu vi mulheres muçulmanas com véu, eu vi mulheres todas de preto, eu vi mulheres todas coloridas. É uma diversidade imensa na Palestina, na Síria, no Líbano. Aliás, esses são os países menos radicais. Adivinha qual é o país muçulmano mais radical do mundo? A Arábia Saudita. A Arábia Saudita patrocina o terrorismo, patrocina uma série de violências contra a mulher. A mulher não pode dirigir. Há pouco tempo houve um protesto em relação a isso, mulheres sauditas que queriam votar e dirigir. Enquanto na Síria, no Líbano, na Síria hoje em guerra, mas a gente pode falar da Síria durante séculos e séculos como um país não radical. Na Síria, Líbano, Palestina, existem direitos consagrados e invioláveis a favor da mulher. Pesquise, não acredite em mim, leia, pesquise, viaje se você puder. O interessante é que a Arábia Saudita é um país que segue uma corrente do islamismo chamado Wahhabita. O Wahhab foi um filósofo muçulmano que questionou uma série de coisas, inclusive de Maomé, quando Maomé falava de paz, de perdão, de reconciliação, porque existem vários trechos do Alcorão que falam de reconciliação, que seria muito melhor você buscar reconciliação do que buscar a briga, a vingança, o olho por olho, tão comum na época. O Wahhabi questionou tudo isso, foi o grande filósofo do ódio que criou a corrente wahhabita, que é seguida pela Arábia Saudita, onde no Oriente Médio a Arábia Saudita patrocina madraças ou madraçais, como algumas pessoas queiram. Aqui no Brasil eu prefiro madraça, que é a maneira como é traduzida no mundo inteiro, que são escolas muçulmanas, algumas extremamente radicais que seguem a corrente wahhabita, que deu origem ao ISIS, Al-Qaeda e Boko Haram. Todos esses são wahhabitas e da corrente wahhabita do islamismo. Agora, adivinha qual é o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio? O país menos radical? Não, o país mais radical e que mais promove o ódio no Oriente Médio. Sim, o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio e de Israel é a Arábia Saudita. Existem fotos, documentos que mostram o líder, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel, em vários encontros com o rei da Arábia Saudita. É uma grande hipocrisia a gente achar que o extremismo muçulmano está apenas em grupos como ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, e não analisar quem está por trás desses grupos. É uma imensa hipocrisia a gente achar que esses grupos chegaram a ter o imenso poder que eles têm hoje sem o apoio
da mesma corrente wahhabita que eles seguem, ou seja, o apoio da Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos e de Israel. Pesquise, procure saber, não use o seu ódio contra os muçulmanos, contra 1 bilhão de muçulmanos pacíficos. Use a sua sede de conhecimento, alimente o conhecimento que leva à paz.